ontem, perderam em 2016 e vão perder a semana que vem de novo. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Nós acreditamos no futuro do nosso Brasil. E juntos, em equipe, construiremos o futuro que nós merecemos. Temos o melhor povo do mundo, a melhor terra do planeta. E vamos, com essa nova classe política, construir realmente aquilo que nós merecemos. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aí porque acreditam no Brasil. Ninguém vai sair dessa pátria, porque essa pátria é nossa. Olá, amigos e amigas. Meu nome é Ronaldo, tenho 54 anos, sou professor de economia na URGS, sou casado e tenho uma filha de 17 anos que sonha em ser artista plástica. Estou enviando esse depoimento a todos os contatos da minha lista, porque nos próximos dias vamos tomar uma decisão crucial para o Brasil. Eu não faria isso se tivéssemos a oportunidade de ver debates na TV e se não estivesse convencido do grave risco que representa para o Brasil e o seu povo a provável vitória de Bolsonaro nessa eleição. Se vencer, estaremos autorizando um discurso de ódio aos petistas, aos gays, aos nordestinos, aos refugiados, aos miseráveis, aos negros, às feministas, um discurso que exalta o machismo e propõe a violência como solução para todos os problemas, desde a educação das crianças até as relações internacionais do Brasil. Com sua vitória, nosso convívio nas ruas estará sujeito ao patrulhamento de nossa aparência e de nossos afetos. O candidato militar é apoiado pelos grandes empresários, grandes proprietários de terra e banqueiros, notórios sonegadores de impostos. Tem também apoiadores extremamente violentos, que estão aguardando nosso aval nas eleições para começar a matar. A violência que vemos hoje e a insegurança vão aumentar com a facilitação do comércio de armas. Precisamos de soluções que, para além de armamento, tratem com inteligência o enfrentamento ao crime organizado, barrando a entrada de armas e drogas nas fronteiras. Acidentes com armas, balas perdidas, violentas brigas de trânsito vão levar à morte de muitos inocentes, gente pobre morrendo junto com bandido, sem responsabilização da polícia, mas ele não se importa. Presídios superlotados, verdadeiras escolas do crime, serão inundados com mais presos, dando origem a novas rebeliões e massacres, sem chance para promover a recuperação das pessoas. Os grupos de extermínio e os setores da polícia que entendem que bandido bom é bandido morto, que somente pessoas de bem merecem ter sua integridade pessoal e física respeitadas, estão aguardando o aval da sociedade para começar a matança. Já estão espancando moradores de rua. Veja a postura do delegado gaúcho que investiga o caso da moça que foi agredida por 3 bolsonaristas e marcada pela suástica nazista. Os seguidores de Bolsonaro, que comungam de todas as suas ideias, já estão agredindo as pessoas estigmatizadas na rua. Sua vitória autorizará que cometam as mais bárbaras atrocidades, que já chegaram até a morte, como no caso do capoeirista na Bahia e da travesti também morta a facadas no centro de São Paulo aos gritos de Bolsonaro. Estamos a ponto de autorizar a barbárie para evitar que o PT volte ao governo? Bolsonaro se apresenta como homem honesto, mas é um sujeito vil, um mentiroso, que foi qualificado pelos seus colegas de farda como um canalha, covarde, mercenário e contrabandista. Ele se tornou político profissional depois que foi expulso e despejado do exército. Desde então, ganhou um palanque para pregar a volta da ditadura, da tortura, do arbítrio e do obscurantismo. Sim,
porque é toda a arte e toda a cultura que serão atacadas. Ele propõe extinguir gradualmente o Ministério da Educação e quer colocar crianças a partir de 6 anos na educação à distância. Ao invés de construir escolas e favorecer a socialização, o convívio com a diferença e o coleguismo, tem uma solução que dispensa o papel do professor. Além disso, a educação à distância é um grande negócio de que participam empresas representadas pelo economista-chefe de Bolsonaro, um sujeito medíocre, investigado por diversas falcatruas e que promete privatizar tudo e abolir as leis que dão proteção ao trabalhador, 13º salário, férias, licença maternidade, até mesmo repouso semanal remunerado, visto que passa a existir a possibilidade do trabalho intermitente. Os canalhas machistas, que se dizem cidadãos de bem, já se sentem à vontade hoje em dia para lançar cantadas indecorosas, coxar as mulheres no trem ou no ônibus, afinal são consideradas umas vadias. Esses caras se sentirão autorizados a continuar o que fazem, e muitos deles terão uma arma para submeter suas vítimas. Estupro, desrespeito e agressão doméstica é o que as mulheres podem esperar da vitória de Bolsonaro. A rejeição ao PT extremou-se em ódio pelo efeito de um turbilhão de notícias falsas, o que tem levado as pessoas a não discutir política e a desconsiderar as propostas dos candidatos. Existe uma verdadeira fábrica de notícias falsas, financiada ilegalmente por grupos empresariais, espalhando calúnias absurdas sobre Haddad e desqualificando os veículos da grande mídia, como a Rede Globo, a Folha de São Paulo e outros, como se fossem veiculadores de fake news. Assim, as pessoas ficam sem saber o que é verdade e o que é mentira e passam a acreditar apenas no que querem. Da mesma forma, espalham a insegurança sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e alegam que já venceram as eleições e não aceitarão outro resultado. Seu candidato evita debater na TV por motivos estratégicos, num flagrante desrespeito ao povo brasileiro. Durante os governos do PT, vieram à tona esquemas históricos de corrupção que envolvem o Partido Progressista, o MDB e outros. Para governar, entraram como novos sócios e asseguraram uma base parlamentar. Ao mesmo tempo, durante os governos do PT, a Polícia Federal e o Ministério Público foram valorizados e tiveram autonomia para investigar, com base em novas leis sancionadas pela Dilma. Mesmo no governo, dirigentes do PT foram investigados, processados e presos. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. Dilma foi retirada do governo, Lula foi condenado e preso. Saiba que dos 116 políticos presos pela Lava Jato, 115, incluindo Eduardo Cunha, declararam apoio ao Bolsonaro nessa eleição. O partido mais sujo foi o seu, o PP, onde ele ficou por 20 anos e não fez nada para denunciar a corrupção. Corrupção se combate com justiça, leis e prisões, não com linchamentos pela televisão, sem processo, com juízes se manifestando publicamente contra os supostos infratores. O professor Haddad tem propostas para que a sociedade brasileira enfrente a corrupção sem destruir as empresas nacionais, como se fez. Haddad respondeu ou responde a 32 processos na justiça. Sabe em quantos deles a acusação provou o que estava denunciando? Nenhum. Haddad é honesto e está sendo caluniado com mentiras. Quando a gente cria um estigma sobre as pessoas e as considera inferiores, sem os mesmos direitos que nós, acabamos permitindo que sejam agredidas e até mesmo assassinadas. Quem se acredita superior, capaz de profanar a memória de Marielle, uma inocente assassinada, autoriza a barbárie. Essa permissão não podemos dar com o nosso voto. Não quero a morte de meus irmãos e irmãs brasileiras. Não quero arbítrio e violência. Minha formação cristã me impede de aceitar do candidato militar dizer que está junto com Deus e pelos valores cristãos, defendendo a tortura e a matança. É mentira. Nenhum cristão pode concordar com isso, a menos que nada tenha entendido da palavra de Jesus ou esteja seguindo a orientação de seu pastor evangélico, um mercenário que se aproveita da sua boa-fé. Sou patriota e não aceito a entrega do pré-sal, do aquífero Guarani e da Amazônia a empresas estrangeiras. Nossas imensas riquezas precisam ser exploradas pelos empresários e trabalhadores brasileiros e em favor do povo brasileiro. Exploradas com sabedoria, sem permitir a degradação ambiental e o envenenamento dos alimentos, como quer esse candidato. Bolsonaro, na presidência, acentuará as políticas de Temer e tende a conduzir o país a uma ditadura, visto que terá maioria no Congresso e poderá aprovar as leis que quiser com relativa facilidade e alterar a composição do STF, passando a controlar também o Judiciário. Um governante autoritário
violento e incapaz, dominando os três poderes, terá condições de esmagar a oposição e metralhar seus adversários, contando com bandos armados para fazer o serviço sujo. Nosso país precisa ser pacificado e não autorizar a violência motivada pelo ódio. Nessa eleição foram usadas técnicas sofisticadas de manipulação da opinião pública, tal como na eleição do Trump nos Estados Unidos e da votação do Brexit na Inglaterra. Aqui no Brasil, temos a chance de virar esse jogo, se for possível dialogar com nossos irmãos e irmãs brasileiras, porque somos o povo mais amoroso do mundo. No segundo turno, o professor Haddad passou a representar uma frente democrática muito mais ampla que o PT, apoiado por todos aqueles que desejam que nosso país dê uma chance à paz, à educação e à democracia. Tudo o que disse nesse áudio pode ser confirmado pela sua pesquisa em fontes independentes. Agradeço a você por me escutar, estou disponível para conversar e receber suas mensagens e autorizo aqueles que quiserem a repassar essa mensagem. Esperança. Um abraço.